Alô? Olá, oi, pessoal tá entrando aqui. Queria saber, vão me falando se o som tá bom, gente, que daqui a pouco tô esperando aqui nosso convidado hoje, que é o Caio, para entrar. A gente vai vendo se tá todo mundo me escutando direitinho, me vendo. Ah, legal. Vou convidar o Caio aqui. Pera aí. Já enviei uma solicitação pro Caio para ver se ele aceita. Aí a gente começa a falar direitinho. Achei que é um tema super legal pra gente conversar. Vamos esperar um pouquinho. Caio, você me aceitou a minha solicitação? Achei um tema. Eu vou resolver falar hoje sobre o sono, gente. Peraí, Caio, eu vou te mandar de novo. Vê se chegou. Bastante gente já entrando. A gente vai começar a conversar sobre o sono. Eu achei um tema super interessante e, por incrível que pareça, hoje no consultório, acho que 3 pessoas falaram que depois que começou essa quarentena não estão conseguindo dormir direito. Então, acho que vai valer super a pena pra gente começar. Deixa eu ver se o Caio vem. Agora acho que vai chegar. Pronto. Oi, Oi, Ju, Caio. Tudo bom? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Bom, então o pessoal está entrando aqui na live. Enquanto isso, eu vou conversando e vou te apresentar. O Tá Caio, ótimo. Caio, a gente fez faculdade juntos no ABC, se formamos em 2012, né? A gente era um pouquinho diferentinho, o Caio tinha mais cabelo, né, É, bem Caio? mais. Bom, e daí cada um seguiu o seu caminho. Eu fui para a clínica médica para dermato, o Caio fez psiquiatria e ele se especializou numa área que eu acho muito bacana, que chama medicina do sono. E na verdade, acho que o Caio nem sabe, mas eu sempre acompanho ele bastante nas redes sociais e uso bastante coisa que ele me ensina bastante, assim que ele fala bastante sobre sono, sobre higiene do sono, comportamento. E nessa época de pandemia, de live que está acontecendo, eu conversei com ele que eu achei que é uma coisa que tem super a ver, assim, a influência do sono no envelhecimento cutâneo e também as modificações que as pessoas estão passando com É, sono. A pandemia está tirando o sono de muita gente, né, Caio? bastante. Tem aumentado bastante, sim. E eu sempre acompanho, ele fala coisas bem interessantes, então convidei ele. Obrigada por aceitar o convite. Espero que você curta também a live, como eu estou curtindo, e que as pessoas também aproveitem. E para a gente conversar sobre, assim, o nosso foco é um pouco sono e pele, mas também o Caio vai aceitar qualquer pergunta, né? Ele responde. O Caio, ele fala algumas coisas que eu pego até para usar na minha consulta, porque como eu fiz clínica médica, eu me interesso muito pelo paciente como um todo. Sempre acabo perguntando se o paciente usa alguma medicação, tudo. E a primeira aula que eu ouvi do Caio foi sobre melatonina. E eu achei muito interessante que ele falou É, uma coisa assim: se você faz uso de melatonina sem indicação médica, você está fazendo uma reposição hormonal sem acompanhamento médico. Então, Caio, eu exatamente. queria pedir licença, que eu uso super essa frase que você me ensinou, tá? Que eu acho uma frase super bacana, e até para ensinar para os pacientes. Então, acho que você vai acrescentar bastante aqui pra gente, tá bom? Obrigado, Ju. Eu estou muito feliz de participar aqui com você, porque é muito bom ver gente boa produzindo conteúdo.
Ah, que E legal. é muito interessante os caminhos que a gente vai tomando na vida, né? A gente fez a mesma faculdade. Eu Sim, lembro de ter dado carona para você no primeiro, segundo ano. E aí, quem diria, nossos né? A gente. desesperos. Oi? Nossos desesperos de Pois primeiro é. ano de faculdade. E aí os caminhos vão sendo trilhados e é muito legal encontrar os colegas da faculdade, produzindo Sim. conteúdo digital e informando os pacientes. Eu Ah, comecei tudo isso em 2016 e o uhum, enfoque na época era a saúde mental, porque eu estava na residência de psiquiatria, eu tinha terminado, e aí depois eu fiz a residência em medicina do sono e acabei produzindo mais conteúdo em medicina do sono. E fico muito sim. feliz também em saber que você utiliza os fundamentos na sua prática clínica, porque a ideia do meu Instagram e do meu conteúdo é justamente isso. É espalhar a medicina do sono para todos os profissionais de saúde, porque a gente não tem isso na graduação. Então, eu Sim. fico muito feliz de saber que você utiliza e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ah, imagina. Então, o primeiro assunto que eu vou perguntar para o Caio, que tem a ver com a dermato, que bastante gente já me comentou, e também eu sempre comento no consultório, é sobre umas ruguinhas que hoje em dia a gente fala que chama sleep lines. O que são as sleep lines, na verdade? São essas rugas que a gente fica, que é conforme a posição que a gente vai dormindo, o rosto vai marcando mais. Então tem gente, assim, o pessoal acha que eu faço magia quando eu falo, ah, você dorme do lado esquerdo ou dorme do lado direito. Daí o paciente, nossa, como você sabe? Na verdade, eu sei porque existem estudos que falam que a pressão que você causa quando você está dormindo tem uma piora das rugas nesse local, né? A gente tem tratamentos, tudo que depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas a minha pergunta para você, Caio, assim, que eu acho bem interessante, existe uma posição ideal? Assim, eu brinco com as pacientes falam assim, ah, como que eu tenho que dormir? Eu falo, ah, tem que dormir que nem as princesas, tipo, a Branca de Neve nunca vai ter ruga, que ela fica lá dormindo bonitinho. Mas, tipo, existe uma posição ideal? O quanto isso influencia no sono? Como você orienta essa parte? Olha, a primeira posição que a gente dorme, né, quando a gente vai iniciar o nosso sono, quando a gente vai para o ambiente de sono dormir, a Uhum, primeira posição que a gente adota, essa decisão que a gente toma é uma decisão consciente. Então, a gente tende a iniciar o nosso sono na posição que a gente acha mais confortável. Porém, as outras várias mudanças de posições que a gente faz durante a noite, elas não são conscientes. Nós não tá. percebemos e é impossível escolher uma posição que você dorme conscientemente durante a sua noite de sono. E por que a Uhum, gente muda de posição durante a noite de sono? Basicamente por dois fatores, né? O corpo ele responde à falta de oxigênio, à pressão e a desconforto, né? A tá. isquemia e a desconforto. E o cérebro entende isso, ele gera alguns movimentos que nós não percebemos e aí a gente muda de posição a noite inteira. Então é impossível a gente escolher uma posição durante toda a nossa noite de sono. A gente só escolhe a primeira. Ou eventualmente, se você acordar no meio da noite para ir ao banheiro ou tomar água, enfim. E aí depois você volta a dormir, você também escolhe essa posição. Mas as outras é impossível a gente escolher. E tem um dado muito interessante que o número de vezes que nós trocamos de posição durante a noite, ele varia com a idade. Então, Nossa. quando a gente é mais jovem, a gente Uhum, troca mais de posição durante a noite. E quando a gente é mais velho, nós trocamos menos de posição. tá. Consequentemente, a gente fica mais tempo em algumas posições específicas e isso gera uma pressão, né, na pele e isso Uhum. eventualmente pode favorecer o surgimento de alguma sleep line mais Mais profunda, né? exato, porque geralmente elas surgem perpendicularmente às linhas de Sim, expressão. Então, sim, sim. então, se você dorme, por exemplo, de lado ou de bruço, Uhum, isso é um pouco pior, né? sim. Pelo menos em teoria. Então, não existe uma posição ideal porque é impossível de escolher. A posição Tá, ideal seria na posição supina, que é quando a tá. gente está de barriga para cima. Tipo os Porém, princesas. Então, tá certo. isso, exatamente assim, né? Porém, isso aí, essa posição supina, ela pode piorar alguns transtornos de sono,
especificamente os distúrbios respiratórios de sono, por exemplo, a apneia, que são Tá. aquelas paradas respiratórias durante a noite. Uhum. Então, existe um maior número de apneias, um maior número de paradas respiratórias durante o sono quando a gente está na posição supina. Tá. Num paciente que já tem diagnóstico de apneia, talvez não seja muito interessante ele dormir na posição supina, Sim. certo? Uhum. Outras coisas que a posição supina piora, refluxo, né? Refluxo gastroesofágico. Então, isso pode afetar o sono também. Então, não existe uma posição Ideal. ideal. Especificamente para as sleep lines, a posição supina seria mais interessante, mas a gente não tem o poder de controle sobre isso durante o sono. Tá. E assim, dormir com um travesseiro entre a perna ou dormir agarrado em alguma coisa, isso ajuda, piora, ajuda a pessoa a se mexer, se movimentar menos? Você orienta alguma coisa quanto a isso? A pedra fundamental, né, de orientações de higiene do sono e controle de estímulos é você ter um ambiente de sono confortável. Tá. Então, se te traz conforto dormir com vários travesseiros, então você deve seguir o teu conforto e a tua preferência pessoal. Via de regra, esse ambiente de sono ele tem que ter um colchão novo, um colchão em bom estado, um quarto com uma temperatura adequada, não pode ser nem muito quente nem muito frio. O Uhum. quarto ele tem que ser escuro, ele tem que ser livre de ruído externo. Então, esses cuidados eles precisam ser tomados, né? Então, quanto mais conforto o paciente tiver, e isso depende muito da preferência individual, melhor para ele pegar no sono mais facilmente para ter uma qualidade de sono mais satisfatória. Entendi. Ah, legal. A paciente perguntou assim, como eu identifico se eu tenho sleep lines? Então, Carol, é assim, a sleep lines, a gente fala assim, o paciente sempre se queixa que, tipo, ele vem com a cara meio amassadinha, né? Tipo, então, as rugas do olho, normalmente, aquelas rugas perioculares, elas são as rugas bem paralelas aos olhos. Quando a gente vê nas sleep lines, elas são contrárias. Então, elas são aquelas rugas que a gente causa pela pressão. Então, a gente vai causando pressão. Por isso que aqui do sulco nasogeniano, que é o bigodinho chinês, o paciente se queixa mais, que é onde ele causa mais pressão. Porque normalmente a gente dorme assim de ladinho, e daí o lado que a gente tem mais costume de dormir fica pior. Então, é o paciente que fala que o meu bigode chinês é pior do lado esquerdo, meu bigode chinês é pior do lado direito. Na verdade, eu acabo falando isso na consulta do paciente, o paciente fala, nossa, que legal, mas é que a gente tem esses estudos mesmo das sleep lines. E uma coisa importante também da gente falar é que a sleep line não é só no rosto, né? Então, Sim, existem essas alterações aqui no colo, e que é muito comum, né? Porque se a gente pensar, né, Caio, quando a gente dorme, a gente nunca tá numa posição da coluna aberta, tudo, a gente sempre acha que tende exato. a se curvar, não sei o quê. Isso às vezes pode piorar a apneia? Você acha que isso, as pessoas que dormem mais curvada, você... Não, a única é que depende, Ju, se o paciente tem outros tipos de doença, né? Isso é um Qualidades. campo mais específico, né? Se o paciente tem uma deformidade torácica, Sim, às vezes essas posições curvadas elas podem dá favorecer uma... mais essa apneia. Agora, falando de apneia obstrutiva, né, que é Uhum. o fechamento da via aérea superior, a posição supina é a pior, né? Que é Tá. justamente a posição da princesa, né? Então, dormir igual a princesa para uma pessoa que já tem apneia não é um bom negócio. Tá. E é aquela posição que você acorda o seu marido para ele mudar, né? Porque ele, tipo, fica Isso, roncando. E daí você fala, vira isso, de lado. exatamente, né? O parceiro ou parceira de cama geralmente são chamados a atenção aí quando param de respirar e a Sim. outra pessoa observa, que é o que a gente chama de apneia presenciada, né? Que é aquele engasgo, né? Aí o Uhum. parceiro ou parceira de cama dá aquela cutucada, ou quando ele se mexe muito, né? Uhum. Isso pode estar relacionado à apneia, e aí ocorre um despertar induzido, né? Por quem está acompanhando o sono ali do lado. Sim, legal. Outra coisa que também eu queria falar um pouquinho, que é assim, acho que virou moda, que todo mundo adora trazer dos Estados Unidos, ou alguém que vai viajar sempre pede uma caixinha, que é a melatonina, né? Então a melatonina eu acho que está super difundida, assim, vende que nem água. Todo mundo que tem algum parente que vai para os Estados Unidos ou vai para os Estados Unidos, sempre tem alguém que tem que trazer a caixinha da melatonina lá, porque induz sono e tudo. A gente estava lendo
Existem vários trabalhos de melatonina na pele. Uma das coisas que eu achei bem interessante para se falar é que a concentração de melatonina, né, a quantidade de melatonina no nosso corpo, ela vai diminuindo com o envelhecimento. Sim. Né? Então, isso vai, assim, então, a pessoa que tem mais idade, ela diminui a melatonina. E você também percebe que as pessoas que têm mais idade talvez tenham mais dificuldade para dormir, tudo isso. Eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre a melatonina, na influência do sono, o que real é a melatonina, o quanto de benefício ela traz, e depois eu vou também falar que a gente tem muito estudo na dermato da melatonina para uso tópico, que daí a gente vai falar que é totalmente diferente da melatonina para tomar, gente. Né? Assim, melatonina para tomar Exatamente. indicação, Caio que vai falar para a gente quando devemos, o porquê não devemos tomar melatonina como se fosse a balinha, né, para dormir. Eu queria que você falasse um É, pouquinho da melatonina, que é uma coisa que eu acho super legal, interessante. E eu juro que eu tento orientar meus pacientes para não ficarem tomando. que bom, que bom. A gente tem que lembrar que não é porque é uma medicação no Brasil, ela não é. Vamos começar daí, né? Acho que é um bom ponto de partida. A Anvisa, né, que é a nossa agência regulatória, né, das medicações, então ela não liberou a melatonina para comercialização aqui no Brasil ainda. Tá. Tem alguns estudos rodando e provavelmente daqui 1, 2 anos ela vai ser liberada com a marca lá do laboratório certinho. Então, atualmente ela só é liberada para manipulação, o que não tem muito sentido, né, do meu ponto de vista, porque se as pessoas não conseguem de um jeito, elas vão conseguir de outro, e se não conseguirem na farmácia de manipulação, ou porque é muito caro, ou porque não tem acesso, às vezes consegue lá fora, né, pessoas que vendem aí no mercado negro, enfim. Mas nos Estados Unidos é completamente diferente, é medicação de gôndola, qualquer pessoa pode comprar. Existem mais de 200 marcas de melatonina nos Estados Unidos. Então, melatonina é um hormônio, a gente produz melatonina. Então, a rigor, se você não tem nenhuma condição que provoca uma deficiência de melatonina, você não precisa tomar melatonina, tá? A melatonina, como é que ela é produzida? Né? Ela vem do triptofano, que é uma substância que a gente encontra aí na alimentação, né? Na nossa dieta. Tem uma série de reações químicas lá, esse triptofano vira serotonina e depois ele vira melatonina. E o gatilho para a produção dessa melatonina é justamente a ausência de luz. Tá. Né? Então, quando o sol está se pondo, lá pelas 5, 6 da tarde, dependendo da época do ano, isso manda um sinal, né, para o nosso cérebro, através da retina, isso vai chegar lá no meio do nosso cérebro, na glândula pineal, que é um grupinho de células lá no meio do cérebro, e vai falar assim, olha, pode começar a produzir melatonina. E aí, esses níveis no sangue de melatonina, eles começam a aumentar, e isso começa no final do dia. Numa pessoa normal, que não tem nenhuma doença de sono, não tem nenhuma doença importante, nenhuma comorbidade, que tem um ritmo de sono mais ou menos regular, essa melatonina começa a ser produzida no final do dia, ela vai fazer um pico de concentração lá pela 1, 2 da manhã, e à medida em que o tempo vai passando e a gente se aproxima mais do nascer do sol, essa melatonina volta a cair. E aí Tá. ela fica a níveis muito baixos no período de claridade. Tá? Então ela segue um ritmo biológico, né? Um ritmo circadiano de produção que se alterna em um período de 24 horas, certo? Essa curva de produção de melatonina, ela muda com a idade. Tá. Então, a curva de melatonina, a curva de produção de melatonina de um recém-nascido não é a mesma curva de produção de melatonina de um idoso. Então, o sistema nervoso central vai amadurecendo, os ritmos biológicos eles vão amadurecendo, eles vão mudando de acordo com a faixa etária, e aí eles de acordo com a idade, eles vão se alterando. O adolescente, por exemplo, não sei se tem pediatra ou pediatra aqui nos assistindo, a grande maioria deles tem uma curva de produção de melatonina um pouco atrasada, certo? Tá. Então, esses adolescentes, eles começam a produzir melatonina mais tarde do que o resto da população. Eles tendem a sentir sono mais tarde do que o resto da população. E, por consequência, acordam mais tarde. É por isso que é tão sofrido para o adolescente seguir
esse horário antiquado, né, de escolas que insistem aí em colocar adolescentes acordando às 6 da manhã. Muitos deles acordando às 5, dependendo de quanto tempo demora para ir Para ir para a para escola. a escola. Então, é uma coisa que tem sido discutida com bastante intensidade aí para alterar o horário dessas crianças, né, desses adolescentes. Quando a gente vai envelhecendo, Ju, essa curva ela fica mais ou menos estável, então num adulto normal, que tem um ritmo de sono regular, esses horários que eu te falei, e depois da menopausa, no caso das mulheres, e com o envelhecimento geral aí da população, essa melatonina ela vai diminuindo em quantidade, certo? Tá, Não necessariamente a curva de produção se altera, mas o cérebro começa a produzir menos, essa pineal começa tá. a produzir menos. A melatonina, ela não induz sono. Isso é Isso é muito importante, importante. porque as Isso. pessoas falam bastante, né? Ah, não, é para É, eu começar a pegar no sono. ela não induz sono. Tá, Ela é uma pista química para a gente manter o nosso ritmo biológico, para a gente tá, entender o que é dia e o que é noite. E ela também é uma pista química para praticamente todas as células do nosso organismo, para que essas células sigam um ritmo de 24 horas, um ritmo circadiano de produção e degradação de substâncias. E isso inclui a pele, né? tá. Então, se você não tem uma curva de produção de melatonina que obedece um ritmo circadiano normal, que obedece à sua necessidade de sono, todas as células do seu corpo vão ser afetadas, Sim, inclusive a pele. Essa para a pele. melatonina não vai ser produzida adequadamente, certo? Então a melatonina ela regula o nosso ritmo biológico. Essa é a função. Ela não induz sono. Ela tem um poder indutor de sono em doses extremamente altas. Em Tá. medicina do sono, a gente usa melatonina entre 3 e 12 miligramas. Esse é o intervalo de dosagem de melatonina, das indicações formais de melatonina, que são Uhum. duas. Então, os transtornos de ritmo circadiano, pessoas que têm atraso ou avanço de fase, trabalhadores de turno, ritmos não 24 horas, né, ritmos irregulares de sono. Então, esse tipo de população, que são transtornos mais raros, a gente usa melatonina em horários específicos, em situações específicas. E a outra situação que a gente usa melatonina é uma doença que chama transtorno comportamental de sono REM, que é um dos primeiros sinais da doença de Parkinson, certo? Então, a melatonina também está indicada. Qualquer outra indicação, qualquer outro uso de Off-label. melatonina é um uso off-label, né? Algumas populações específicas a gente usa, por exemplo, crianças autistas. Existem vários estudos dizendo que os autistas produzem menos melatonina e têm uma curva de produção de melatonina um pouco diferente do normal. Os idosos têm uma deficiência de melatonina, então em algumas situações a gente pode usar. Mulheres na menopausa também têm essa deficiência, então a gente pode usar sim, mas nada sem acompanhamento. Porque o que Entendi. eu vejo muito na prática, essas pessoas vêm de fora com melatonina de 10 miligramas e tomam 3 comprimidos antes de dormir. É uma superdosagem, né? Essa superdosagem, bom, a dosagem normal já está sujeita a efeitos colaterais, né? Os principais Claro. efeitos colaterais da melatonina são sonolência diurna e pesadelos. Tá. Dor de cabeça é muito comum também. E às vezes pode alterar a função do nosso fígado, com a alteração de algumas enzimas. Então não é uma medicação inerte, não é uma medicação isenta de efeito colateral, como eu disse, como você disse muito bem, é um hormônio, né? Se estiver usando Sim. por conta, é uma terapia hormonal, sujeita a todos os efeitos, né? Além do que, se você usar em horários errados, sem indicação, você altera a sua própria curva de produção de melatonina. E aí você pode ter sonolência diurna ou insônia, uma série de alterações. E a melatonina ela ajuda a expressão, né, de vários genes, né, que são aquelas áreazinhas do nosso DNA, do nosso material genético, que são os clock genes, né, os genes do relógio, em tradução Uhum. livre aqui. A expressão desses genes nas células do corpo ajuda também a regular esse ritmo biológico, esse ritmo circadiano, inclusive na pele, certo? Então, por exemplo, na pele, o que acontece, vou dar um exemplo aqui, a melatonina ajuda na expressão de um clock gene lá que chama PER1. Uhum. Sim. Esse gene aí, o PER1,
ele está relacionado a um sistema antioxidante, muito Sim, importante da pele, né? Então, a melatonina tem esse papel protetor, porque ela ativa vários sistemas antioxidantes, inclusive na pele, e aí você pode falar muito melhor do que eu, né? A pessoa se claro. recupera mais de exposição a raios ultravioleta, enfim. Sim, Ah, até tem estudo melatonina e câncer de pele, até tem bastante sim, estudo que a gente usa, às vezes melatonina tópica, tudo, que é um pouco diferente, né? Aqui também acho que é legal explicar. A melatonina que a gente usa topicamente, ela não tem uma absorção sistêmica. E sim, mesmo se tiver uma absorção sistêmica, é uma absorção sistêmica muito baixa, porque a melatonina, como o Caio falou, ela é metabolizada pelo nosso fígado. Então, hoje em dia, a gente tem alguns estudos que a gente usa a melatonina topicamente, a concentração que a gente usa é 1% no máximo, que a gente usa em alguns cremes, porque é justamente como o Caio falou, acredita-se que ela tem um efeito antioxidante. O que é isso? Ela não deixa produzir radicais livres na nossa pele e isso vai ajudar a combater o envelhecimento cutâneo, que é bem uhum, legal, assim, principalmente a proteção de raios ultravioletas e, consequentemente, isso inibe a produção de... Na verdade, não é que inibe, mas dificulta a produção, a ter câncer de pele no futuro. E também ela ajuda na cicatrização. Então, uma coisa que eu achei super legal, às vezes, em feridas, a gente usa a melatonina tópica, gente. Não é a melatonina, assim, para tomar medicina do sono, Caio, que já explicou mais que explicado, que tipo, existem algumas indicações no sentido, algumas explicações e algumas indicações precisas. A melatonina para a pele já ela tem muitos estudos e coisas bem bacanas que está acontecendo e que vão ser, já tem cremes nas farmácias com melatonina e que tem uma boa melhora para a pele. Uma outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que é legal, e que eu vejo muito paciente, saindo um pouquinho da estética até, esses sim, pacientes que têm coceira crônica, sabe, Caio? E às vezes eles. sim. É Você falou difícil. coceira autofalho, Ó, cocei minha todo testa. mundo coça. É, É tipo, todo mundo. É assim, fala no consultório, ruga, o paciente faz assim, é, coceira, o paciente coça. É sempre assim. É, eu acho que é bem legal a gente falar desses pacientes que têm algumas doenças crônicas dermatológicas e que acabam se coçando à noite. O quanto isso piora, né? Prejudica a qualidade do sono. Se você sim. vê nesses tipos de paciente, o que, que você orienta, além de fazer um tratamento direitinho, tudo, você sente que eles alteram esse ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o ciclo que a gente chama ciclo do sono, gente. Outra Isso. coisa, eu vou Na verdade, continuar. circadiano é um termo, né? Tudo que acontece num intervalo aí de 24 horas, né? Sim. Aí no sono, é lógico que no sono isso é muito mais bem estudado, né? E cada um tem o seu ciclo, né, Caio? Também é É, outra aula que um dia eu vi sua, é assim, essa coisa de você ter que dormir 8 horas, ter que dormir 6 horas, ter que dormir quantas horas, é um pouco individual da pessoa, né? sim, Um dia sim. eu aprendi com você isso também. Eu queria que você É, falasse, porque a muita gente pergunta. a necessidade de sono, Ju, ela é individual, ela é particular e ela varia com a faixa etária, Tá, né? legal. Assim como os ritmos biológicos, né? Tá. É motivo de muita frustração de muitos pais de primeira viagem. Acho que você Uhum. deve ter passado por isso. Olha, a Esther não Então, come assim, bem, mas ela dorme bem. é, Ela a gente dorme. começa a criar uma expectativa de que o sono do recém-nascido vai ser igual ao nosso sono. E não é assim, porque o sistema nervoso central não está completamente formado. Então, Uhum, o recém-nascido ele tende, não é todo recém-nascido que é assim, grande claro. parte deles tende a dormir em vários blocos ao longo do dia, né? Uhum. Então, assim, a necessidade de sono e os ritmos biológicos são muito individuais. Tem pessoas mais noturnas, tem pessoas mais diurnas, tem pessoas que rendem mais à noite, são mais produtivas à noite, tem pessoas que são mais produtivas de manhã e 8, 9 da noite já estão caindo de sono. Tem pessoas que precisam de 10 horas de sono, tem pessoas que precisam de 5 horas, 6 horas de tempo total de sono. Uhum. Caio, qual que é o limite, né? O que é normal, o que é doença? Aí a gente tem que explicar o conceito de sono reparador.
ou sono Tá. de qualidade, enfim. Vocês podem falar do jeito que vocês quiserem, mas o sono reparador é aquele que a gente respeita o nosso ritmo biológico de acordo com a nossa faixa etária, respeita a nossa necessidade de sono, acorda bem e passa o dia bem sem Sem sono. sintomas. Os Hum, principais sintomas relacionados a transtornos de sono são alterações de humor, sonolência diurna, fadiga, cansaço, uma maior propensão a erros, né, no trabalho, irritabilidade, sintomas cognitivos, então diminuição de memória, de concentração, de atenção. Então, esses são uhum. os principais sintomas. Se você respeita o seu ritmo biológico, a sua necessidade de sono e passa o dia bem, não interessa se você dorme 10, 12, 5. Agora, lógico, a gente tem que ter um bom senso. Existem algumas situações em medicina do sono que a gente tem que abrir o olho e falar: olha, o cara que dorme 13 horas por dia, 13 horas de tempo total de sono, aferido aí objetivamente, ou por polissonografia ou actigrafia, esse cara tem grandes chances de ter uma hipersonia, uma hipersonia idiopática, enfim, coisas mais raras, né? Mas a gente precisa abrir o olho. Eu durmo 13 horas por dia. Não, calma, isso não é normal, né? Vamos Principalmente para investigar. mulher menopausada, né? Vamos investigar, né? O contrário, a outra ponta também a gente precisa tomar uma atenção. Eu durmo 4 horas. 4 horas de sono por dia eu tô bem. Eu acho que dormir é perda de tempo. Olha, pode até ser num curto prazo, né? Se essa Uhum. pessoa, enfim, optou por levar um estilo de vida que ela colocou o sono em segundo lugar, mas ela vai pagar um preço num futuro bem próximo e esse preço vai ser muito alto. Sim. Então, extremos não são muito normais. Esses extremos, 13 Tá. horas, 12 horas de sono ou 4 horas, mas aí entre esses dois extremos tem uma variabilidade aí do que é normal enorme, né? E a gente Uhum. precisa analisar caso a caso. Claro. Uma coisa interessante de ser feita: como é que eu descubro a minha necessidade de sono? Isso é legal. Muitas pessoas estão vivendo isso agora, na quarentena, porque não tem esse tempo, né, de trânsito, de deslocamento, e aí você acaba entendendo mais o seu ritmo biológico. Você vai para a cama quando tem sono e acorda quando acorda. E Uhum. aí é interessante fazer essas anotações de diário de sono, de horários, por mais ou menos aí 3 semanas. E aí você vai ter um aspecto gráfico ali, você vai olhar: olha, em média eu vou para a cama tal horário e acordo tal horário. Então, essa é a minha necessidade de sono, esse é o meu ritmo biológico. Entendi, é legal. E essas pessoas que têm essas coceiras, tudo acabam atrapalhando, né? Esse Isso, ciclo. das coceiras. Acabei me perdendo aqui. Muito Tanto importante. as coceiras quanto as doenças crônicas, né? Qualquer condição crônica que aparece para a gente no consultório e que, atrelado a isso, tem uma queixa de sono, a gente tem que investigar objetivamente o sono. E o Tá. que é investigar objetivamente o sono? Ou você aplica um diário de sono, ou você pede uma polissonografia, dependendo dos sintomas, ou você pede uma actigrafia, que é um reloginho que a gente coloca no paciente. Ele tem um acelerômetro, um sensor de luz, um sensor de temperatura, e baseado nesses 3 parâmetros a gente sabe qual que é o padrão de sono do paciente, se ele está dormindo, se ele está acordado. Então, Legal. doença crônica, seja coceira ou não, Tá. atrelado a uma queixa de sono, tem que investigar objetivamente o sono. Qual que é o problema da coceira? Você está se coçando, você não consegue iniciar o sono, porque essa Sim. coceira, essa movimentação ativam o nosso sistema nervoso simpático. E isso vai causar uma liberação de adrenalina, noradrenalina, um hiperalerta, que a gente chama, né? Um hiperalerta do sistema nervoso central. Isso gera estresse e você não vai iniciar o sono nunca. E Né? daí a gente fica até assim, como é meio um ciclo vicioso, porque o paciente, coitado, ele fica estressado que ele tem a doença, ele se coça a noite toda, e daí ele não consegue pegar no sono, e Exato. daí a doença piora, porque, gente, É, assim.
vira uma bola de Até neve, a gente nunca vai vira. saber o que surgiu primeiro, né? Não, é tudo assim. O que eu falo, a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, a primeira coisa que a gente vai se expressar tudo é alguma doença, alguma alteração e até o estresse, né, Caio? Eu acho que essa parte de Sim, quarentena, eu não sei se você está tendo no consultório, eu acho, sem brincadeira, hoje, dos pacientes que eu atendi, 3 pacientes hoje se queixaram que não conseguiram, que não estão conseguindo dormir nessa época. Agora está um pouco melhor, porque a ansiedade está diminuindo, tudo. Então, tipo, atualmente o que eu mais tenho de queixa é isso, do paciente falar, putz, eu tô com uma insônia, porque fica angustiado. E daí ele fala, ai, Ju, sim, a minha pele tá ressecada. E, gente, por incrível que pareça, depois que eu e o Caio conversamos sobre fazer essa live, realmente existe associação entre qualidade de pele e uma noite mal dormida. É fato sim. isso. Você não faz. Essas, é. Pode falar, Caio. Não, essa associação tá mais do Tá que bem clara, descrita. né? É, porque você Exatamente. não faz um reparo cutâneo, uma regeneração, você não dorme bem, você não fica descansada, vai piorar, além de piorar rugas também, vai piorar algumas doenças de pele pré-existentes. A rosácea, que é aquelas lesõezinhas vermelhas que os pacientes têm, aqueles vasinhos, tudo, isso piora bastante, né? E daí Sim, eu acho que junto com isso a gente também pode comentar que a mulher da menopausa tem bastante alteração de sono, né? sim, sim. E A- tem bastante alteração de pele. Então daí a gente fica. É, a menopausa é uma situação muito delicada, porque algumas coisas acontecem na menopausa. Várias coisas acontecem na menopausa, Sim. mas tem um problema. Primeiro é a idade. Então, com a idade, com a diminuição de estrógeno, de progesterona, existe uma redistribuição do tecido adiposo. E existe também um aumento de gordura abdominal, certo? Uhum. Isso favorece o surgimento, né? Tem uma chance maior da mulher desenvolver apneia do sono. Tá. Né? Tanto por essa redistribuição de tecido adiposo, que inclui região cervical, porque o problema da apneia do sono é na via aérea superior, na região da hipofaringe. Então, se você tem uma redistribuição de tecido adiposo nesta área, as forças externas que fazem com que essa via aérea superior se feche, elas são maiores do que as internas que fazem com que ela se abra, né, que se mantenha Tá. pérvia. E tem uma outra questão, progesterona baixa diminui muito o tônus muscular, inclusive da musculatura da hipofaringe. Tá. Então, tudo isso vai proporcionar aí uma maior chance dessa mulher se envolver a apneia do sono. Porque até a menopausa, o homem tem muito mais apneia do que a mulher. É uma queixa muito mais De... masculina, né? Exato. Na verdade, a prevalência da apneia doença até a Uhum. menopausa é muito maior no homem. Depois da menopausa, a gente se iguala. Então, é muito interessante isso. Às vezes você vê, são vários fatores que estão envolvidos na gênese da apneia. Então, o pessoal às vezes pensa, né? Não, a apneia é coisa de gente acima do peso. É. Não é. Eu tenho pacientes magros aqui no consultório com apneias graves. Mulheres magras Uhum. no consultório com apneia grave. Uhum. É, somado a isso, Ju, assim, na menopausa, nessa fase, né, nessa faixa etária, você tem um aumento de diversas outras doenças. Sim. Depressão, hipotiroidismo, as artrites, as poliartrites, né, fibromialgia. Então, você vai juntando nesse combo, né, da faixa etária, da menopausa, outras coisas que vêm junto. Que Sim. vem junto, que vem junto, que vem junto, e isso, uma hora, o copo ele vai transbordar. Desbordar. E tem uma terceira e última coisa assim que é mais importante na menopausa, quando a gente fala de sono, são os fogachos. É. Os fogachos noturnos é o mesmo um raciocínio muito parecido com a coceira. Porque ou a paciente desperta porque está tendo fogacho noturno, ou ela não consegue iniciar o sono porque está tendo fogacho Isso quebra o durante a sono noite. completamente, né, Caio? Quebra completamente quando você não tem um sono de qualidade, porque o sono ele é dividido em dois, não REM e sono REM. Aí o Sim. não REM ele é dividido em três.
Estágio 1, 2 e 3. Eu só Então, achava que era deitar e dormir, Caio. então, não é. Eu também achava. Aí eu vi que o buraco é mais embaixo. Apesar que eu lembro da E, nossa aula do segundo ano de fisiologia, essa parte do rei e não rei, eu achava que bastava com isso. pois é, eu faltei nessa aula, né? Eu comecei a dar importância para o sono há 3, 4 anos. Então, se você não passa, porque a grande questão é a seguinte, essa coisa do sono REM, né? Eu não tenho sono REM. O pessoal liga o celular ali, o celular fala que você não tem sono REM, já vem desesperado no consultório, mostra o celular. Não é assim que funciona. O importante para você ter um sono de qualidade, além daquilo que eu falei, respeitar os ritmos biológicos e a necessidade de sono, é você passar por todos os ciclos de sono. Sono REM e o sono não REM junto com os seus 3 estágios, suas 3 subdivisões, que é o que a gente chama de arquitetura do sono. Cada estágio desse, cada fase dessa, tem uma proporção adequada em porcentagem de acordo com a faixa etária. Então, na nossa idade aqui, é normal a gente ter 19 a 25% de sono REM. E o restante é tudo não REM. E aí existem porcentagens específicas para aquelas 3 fases. Então, no sono de qualidade, você tem que passar por todas essas fases nas adequadas proporções, e aí sim você vai ter um sono de qualidade. Então, qualquer agente fragmentador do sono, seja fogacho noturno, coceira, fibromialgia, dor crônica, apneia do sono, transtornos de movimento relacionados ao sono, tudo isso são condições que representam agentes fragmentadores do sono. Então, se você tiver isso e não tiver bem controlado, você não vai passar por essas fases do sono e o seu sono não vai ser de qualidade. E daí entra o problema, que daí a paciente, né, normalmente acorda com esse calor, né, não dorme bem, e daí ela pega o maldito celular à noite. Daí ferrou tudo. Daí ferrou a pele, porque a luz do celular, gente, a luz do celular, óbvio, a quantidade é pouca, mas queima essa luz do celular. Então, tipo, já vai causar envelhecimento cutâneo à noite, já vai piorar. Não vai fazer um sono reparador para a sua própria pele. Então, não vai fazer o descanso da pele que a gente precisa, né? Então, tipo, vai continuar produzindo radicais livres, a gente não vai conseguir diminuir. O radical livre causa oxidação na pele e que causa o envelhecimento. Então, e daí o erro maior, né, da humanidade atualmente é acordar e olhar a luz azul do celular, né, Caio? Tipo... Eu tive um grande professor na residência que ele fala, né, ainda é vivo, graças a Deus, para mim é a maior referência em medicina do sono aqui no Brasil, ele fala o seguinte: o celular é o maior ladrão de sono da sociedade moderna, por 2 motivos. Pela emissão da frequência de luz azul, então isso vai inibir a produção de melatonina. Se você usa muito celular à noite, a sua curva de produção de melatonina ela vai ficar atrasada, ela não vai ser produzida no horário que deve ser produzida. Isso, o cérebro interpreta que ainda está de dia, se você fica com o celular ali, né? Então, tem essa questão da melatonina. E tem uma outra questão, Ju, que qualquer coisa que você faz no celular ali é um motivo para você ficar em alerta. Então, se você começa em WhatsApp, aí quando você menos espera, você está no Instagram, quando você menos espera, você está no Facebook, quando você menos espera, você está fazendo uma planilha, quando você menos espera, você está respondendo e-mail do trabalho. E aí, a hora que você se dá conta, você está ali há 3 horas. Sim, e perdeu o sono. Exatamente. Então, o celular é um problema e a recomendação geral, tanto para pessoas que não têm problemas de sono, né, olhando aí com uma ótica de prevenção de transtorno de sono, quanto para pessoas que já têm transtorno de sono, a recomendação geral é que você não olhe o celular cerca aí de 2 a 3 horas antes do seu horário habitual de dormir. Nossa, meu Deus, se todo mundo falar isso, todo mundo vai sair da nossa live daqui a pouco, cara. Essa é a reação geral, né? Porque o uso do celular ele se tornou excessivo e o uso excessivo se tornou a norma. Então, assim, o que é um comportamento prejudicial, ele virou norma. As pessoas usam mais celular à noite, quando não deveriam usar celular à noite. O que se deve, idealmente, fazer à noite são atividades que promovem relaxamento e não excitação.
Então, leitura, música, atividades manuais, pintura, tocar um instrumento, ou simplesmente ficar no sofá vendo aqueles canais tipo Discovery Channel, National Geographic, essas coisas Para relaxar mesmo. Exato. Então, não adianta a gente querer impor um ritmo excitante, um ritmo que promove o hiperalerta próximo do horário de dormir. A gente Sim. não vai ter, é uma ilusão, a gente não vai ter um sono de qualidade. E daí entra um pouco na minha área, que daí o paciente, normalmente, uma queixa que eu tenho super no consultório são as olheiras. Porque que acontece? A pessoa acaba dormindo mal, né? Porque atrapalha toda a qualidade do sono, não dorme bem. A pálpebra é uma região que retém muito líquido e envelhece e hiperpigmenta. Né? Então, daí o paciente vem lá para mim, hiperpigmentar fica mais escurinho. Então, o paciente vem tipo um panda para mim. É bem escuro, a olheira, tudo. E assim, e querendo até alguns tratamentos. A gente tem tratamentos, mas uma coisa que eu também tento explicar para paciente é que às vezes tem a olheira que eu não consigo tratar. Porque, na verdade, não depende muito da minha parte dermatológica, mas depende dele mudar até a rotina da vida, porque assim, não adianta eu fazer um preenchimento numa olheira e ele não dorme bem e a olheira fica mais funda. Isso que você falou é muito importante, né? Não adianta, voltando um pouco da melatonina, né? Não adianta a gente prescrever os cremes de melatonina ou suplementar a Sim, melatonina por via oral se o paciente mantém maus hábitos de sono ou sim. mantém uma má higiene do sono. Porque pelo menos até agora, Ju, nesse ponto que a gente está de ciência, de medicina do sono, Uhum. essas pistas ambientais, esses sincronizadores que a gente chama externos do nosso relógio biológico, eles têm um peso muito maior do que qualquer medicação que a pessoa usa para tentar Induzir o sono, né? induzir o sono ou ter um sono de qualidade. Tá. Então, as pistas ambientais, eu cito aqui três, que são as principais. Atividade física, exposição adequada à luz no período de dia, né, que a gente entende por dia, e alimentação. Tá. Horários regulares de alimentação, que inclusive é objeto de estudo dentro da medicina do sono, que chama crononutrição. Que Então, legal. isso são três pistas ambientais super importantes para regular o nosso ritmo biológico e fazer com que a gente tenha um sono de qualidade. Tá, então é super importante. Eu acho que o pessoal às vezes pergunta, doutor, e a luz ambiente atrapalha no sono? Você é a melhor? Você tem alguma coisa para falar sobre a luz no sono? Então, o ideal é que quanto mais próximo a gente chega do nosso horário habitual de dormir, a intensidade da luz ela tem que ser diminuída. Tá, Então, se você for ler um livro à noite, em primeiro lugar, que isso seja feito fora do seu ambiente de sono, tá. ideal, tá? Com a luz indireta. Então, a luz ela tem que sair daqui de trás, bater no teu livro e voltar para o teu olho. Não vai Uhum, ler um livro assim, né? E com uma luz de menor intensidade, tá. certo? A luz ambiente, ela afeta menos, mas ela também afeta, porque a Uhum, frequência de luz da luz ambiente que a gente tem nessas lâmpadas, ela é um pouco diferente da frequência de luz do celular, tá. certo? E hoje em dia existem sistemas, né, de luz para casa que você controla a intensidade. Sim, sim, sim. É lógico que isso tudo é muito caro, né? Está muito longe da realidade da maioria da população aqui do Brasil. Uhum, Mas dá para você controlar a intensidade, dá para você controlar a exposição. Então a luz tá, ambiente afeta, mas afeta menos. Né? O tá, ideal é que você vai chegando próximo do horário de dormir, você vai ficando num ambiente com menos luz. Né? tá. Ah, legal. Então, eu acho que. A luz vermelha é muito interessante você usar no quarto próximo do horário de dormir. Ah, é? Né? Isso, ela tem uma intensidade aí bem menor, vai afetar muito menos a produção de melatonina. Não sabia, mas a luz vermelha queima a pele, Caio. Aquela, às vezes o pessoal fica. Muita gente É, com a luz. Eu não sei se eu vou é. recomendar essa parte, porque acho que eu prefiro uma Em luz relação à indireta. pele, eu não sei te dizer, aí você sabe muito mais do que eu, mas O celular já não é é, muito bom, né? A gente tem estudos que realmente a quantidade de luz que a gente
pega do celular. Claro que não se compara ao sol tudo, mas a gente Não, sabe que não. até os pacientes que estão fazendo home office atualmente, tudo, e que É, ficam muito tempo no celular e muito tempo na é, frente de uma tela do computador, a gente sabe que piora as manchas da pele e tudo. Então a gente sempre está é, falando que tem que usar protetor solar, assim, e sim. que piora. E já E tem estudo publicado de lesão direta, lesão ocular, por uso excessivo de celular. Né? nossa, Então, além de você, enfim, arrebentar, né, com a produção de melatonina, tem isso também. sim. A desculpa, eu sei que eu bati o olho aqui e eu vi o comentário dele. Pode falar. Luz amarela também, ela tem uma intensidade muito menor e vai afetar menos, tá? Tá. Ah, então, Caio, eu acho que a gente é isso. Eu queria deixar assim umas mensagens importantes para o paciente. É que a nossa conclusão é que uma noite bem dormida é uma pele de qualidade, entendeu? Principalmente essas partes de sleep lines. Tem tratamento, a gente faz preenchimento, faz laser, tudo, mas o ideal é a gente sempre tentar ser o mais natural possível, né? Então, tentar uma noite de sono legal, essa higiene do sono, eu acho que é super bacana a gente entender que existe higiene do sono e que dá para ter um sono reparador importante. Também queria deixar claro sobre a melatonina. Eu achei que o Caio deu uma super explicação da melatonina, ou seja, a melatonina tópico, que é de uso para pele, é totalmente diferente da melatonina para a gente tomar. Tá? A melatonina para a gente passar na pele, ela tem benefícios cutâneos comprovados e ela não é absorvida pelo nosso organismo. A melatonina que a gente compra fora nos Estados Unidos, ela não tem tantos benefícios, talvez se você está usando de uma maneira incorreta, tá? Então isso influencia. Acho que é bem importante a gente falar sobre as olheiras também, que tipo, noites de sono mal dormida realmente dá olheiras, né? E que a gente tem tratamento, mas também a dermato não consegue resolver se o seu sono não tá tão saudável assim, tá? Sim. Queria agradecer muito, Caio, a sua palestra que você deu, acho que foi bem legal. Super me empolguei, vou continuar assistindo as suas lives, que eu acho que vale super a pena, eu aprendo bastante. E se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar o Instagram do Caio, ele é super acessível, gente, pode perguntar tudo. Vira e mexe, eu sempre pergunto algumas coisinhas para ele. E valeu super a pena para a gente tentar trazer algum conteúdo legal, né, nessa quarentena. Eu acho que o nosso objetivo como médico para aproveitar nessa quarentena é, além de informar sobre o coronavírus, que está todo mundo desesperado, também acho que trazer informações importantes para o pessoal que assiste a gente, né, para melhorar a qualidade da vida das pessoas. Com certeza. A gente está passando por um momento que a gente entra em conexão, né, com aspectos mais subjetivos, com É, comportamentos mais subjetivos, e o sono é um deles, né? A rotina de sono é um deles. Então, sim. eu tenho certeza que depois que tudo isso passar, as pessoas vão se preocupar mais ainda com o sono e vão entender melhor os ritmos Sim. biológicos. Alguma coisa tem que mudar, né, Caio? O Tomara. coronavírus tirou o sono de muita gente. Tirou bastante. Tá bom, Caio. Super, super obrigada, tá? Obrigado Queria você. agradecer de novo, foi muito legal. Espero fazer outras lives com você sobre outros assuntos. Com certeza, Tá bom? faremos sim. Obrigado pelo Obrigada, convite. Caio. Tchau, tchau. Boa Um noite de abraço. sono para todo mundo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa noite. tchau.